Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na plataforma Orete. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Gabriel Pereira, sou acadêmico do curso de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês esse vídeo referente a técnicas de manejo para reduzir o escoamento superficial e a erosão. Primeiramente, o que é escoamento superficial? Então, o escoamento superficial corresponde ao segmento do ciclo hidrológico relativo ao deslocamento das águas sobre a superfície do solo. Ou seja, o escoamento superficial acontece quando a intensidade de precipitação é maior que a capacidade de infiltração do solo. Abrange não apenas a questão de precipitação intensa, mas também o escoamento dos rios causados por água subterrânea, né, e o excesso de precipitação. Alguns fatores influenciam o escoamento superficial, como agroclimáticos e fisiográficos. Os agroclimáticos é a quantidade, intensidade e duração da precipitação, né? Também temos a evapotranspiração, a cobertura e condições de uso do solo. Então, a cobertura do solo e suas condições de uso influencia a infiltração da água. Então, solos cobertos por vegetação ou resíduos de culturas absorvem mais águas, reduzindo assim o escoamento superficial. Em contrapartida, solos expostos ou compactados aumentam o escoamento. E fisiográficos, né, relacionado à área, forma e declividade da bacia. Quanto mais extensa a bacia, mais água ela pode captar. Então, bacias mais compactas tendem a concentrar o escoamento no canal principal que drena a bacia, aumentando assim o risco de inundação. As condições de superfície, o tipo de solo, né? Quanto mais permeável for o solo, maior a infiltração da água no solo, ou seja, menor o escoamento superficial, a topografia. Então, quanto maior a declividade, maior o volume do escoamento, pois diminui a detenção superficial e também a velocidade do escoamento devido ao efeito da gravidade. Além disso, a rede de drenagem, que pode ser um fator fisiográfico, né? E quais são as consequências? Né? As consequências do escoamento superficial geralmente são danosas, provocando enchentes e erosão. E o que é erosão? Erosão, um conceito simplificado de erosão é desgaste superficial do solo pela ação de agentes erosivos. E quanto à classificação, né? Classificação da natureza da erosão, né? Erosão geológica, que é ação natural dos agentes erosivos ao longo de uma escala geológica de tempo, e erosão antrópica, que é ação humana em um tempo bem mais curto, né? Em relação aos agentes erosivos, a erosão hídrica é a principal erosão que impacta a agricultura, que ocorre devido ao escoamento superficial. E quais são as consequências para a agricultura? Perdas de solo, que pode variar de 0 a 100, 200 toneladas por hectare, podendo chegar até 700 toneladas por hectare por ano, em casos extremos. Perdas de nutrientes, podendo chegar a 242 milhões de dólares no Paraná, segundo o IAPAR. Perdas de matéria orgânica, perdas de atividade biológica do solo e perdas do horizonte A. E quais são as técnicas de manejo do solo para reduzir ali o escoamento superficial e também a erosão? Então, o plantio direto é a principal técnica utilizada no Brasil e envolve três pilares que são diminuição do revolvimento do solo, aumento da cobertura do solo, né, que impede que os nutrientes sejam arrastados junto à água, rotação de culturas, melhora, né, dos índices físicos e químicos e biológicos dos solos e diminui a incidência de pragas e doenças. Então aqui um exemplo de cobertura superficial ou cobertura morta, né, onde o índice ideal que se tem que ser é acima de 75% de cobertura, que é a palhada do milho, né, um exemplo aí. Sendo assim, né, diminui o escoamento superficial e também a erosão com um índice acima de 75%. O outro exemplo é a adubação verde, né, ou planta de cobertura,
O que é? Então, envolve o uso de plantas específicas para cobrir e enriquecer o solo, né? Então, essas plantas não têm um retorno econômico direto, mas a longo prazo, as suas vantagens decorrem à melhoria do solo. Então, essas plantas protegem o solo contra o impacto de gotas de chuva, reduzem o escoamento superficial e melhoram a infiltração da água. Além disso, as raízes dessas plantas ajudam a estabilizar o solo, prevenindo a erosão. Então, os benefícios incluem a fixação de nitrogênio por leguminosas, como o tremoço, feijão guandu, né, a redução da erosão, o aumento da matéria orgânica, a melhoria da estrutura do solo. Então, a implementação da adubação verde envolve a seleção de espécies apropriadas, o plantio entre ou simultaneamente com as culturas principais e o manejo adequado das plantas de cobertura, que pode ser cortadas e deixadas na superfície do solo ou incorporadas ao solo. Adubos verdes são diferenciados e agrupados de acordo com o período de ano que são semeados. Dessa maneira, pode ser identificado três modalidades básicas: adubação verde primavera e verão, exemplo mucuna; adubação verde outono e inverno, nabo forrageiro, né? Adubação verde de verão e outono, crotalária, que é um exemplo. Agora, o terraceamento também é uma prática que pode ser adotada para reduzir o escoamento superficial e também a erosão. Então, o que, que é? O terraceamento é uma prática agrícola que consiste, né, na construção de terraços em terrenos inclinados. Então, esses terraços são estruturas em degraus que reduzem a curva de nível do terreno. Então, vamos entender como essa técnica ajuda ali a reduzir a erosão e o escoamento superficial. Então, ela reduz, né, a velocidade do escoamento, né? Então, os terraços desaceleram o fluxo de água da chuva, permitindo que ela se infiltre no solo em vez de escorrer rapidamente pela superfície. Isso reduz a quantidade de água que escoa e, consequentemente, a erosão. Também a prevenção da erosão. Então, ao criar barreiras físicas, os terraços impedem que a água da chuva leva consigo partículas do solo, evitando assim a erosão. Em áreas de declive, isso é especialmente importante, né, para manter a integridade do solo. Também conservação da umidade do solo. Então, a água se infiltra nos terraços, ajuda a manter a umidade do solo, beneficiando assim as culturas. Isso é vital em regiões onde a água pode ser escassa durante períodos de seca. Melhoria da fertilidade do solo. Então, ao evitar a perda de solo fértil, né, e matéria orgânica devido à erosão, o terraceamento contribui ali para a manutenção de fertilidade do solo a longo prazo. Então, conclusão, em resumo, abordamos três técnicas de manejo do solo para reduzir o escoamento superficial e a erosão, né? O plantio direto, adubação verde e terraceamento. Então, essas práticas são essenciais para uma agricultura sustentável e para a conservação dos recursos naturais. Além dessas outras técnicas, como sistemas agroflorestais, cultivo em nível, cultivo em faixa, que também são eficazes e podem ser implementadas para complementar as práticas aí discutidas hoje. Agradeço a atenção de todos, estou à disposição para responder qualquer pergunta que possa ter. Muito obrigado.